Oi. Posso começar, Josemar? Pode, pode. Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. A gente vai apresentar a socialização da prática pedagógica. Josemar, pode começar ali com a sua parte, por gentileza. Então, eu me chamo José Marduz, eu fiz a minha observação e a minha docência no SEJA, na Educação de Jovens e Adultos. Também trabalho lá como professor de língua inglesa e como professor da matéria de cultura digital. Então, essa é a fachada da escola, uma antes e uma agora mais recente. Quer falar mais alguma coisa? Pode continuar. Acho que da apresentação, acho que era isso só. Sim. Eu me chamo Priscila Daiane, né? Eu fiz aqui o estágio de geolocalização no, onde eu moro, né, em Pomerode. Colégio Municipal, aqui a primeira foto, Vidal Ferreira. E a segunda foto é no Colégio Estadual José Bonifácio, que ele é só ensino médio do primeiro ano ao terceiro, né? José Bonifácio. Nunca tinha entrado nesse colégio. Vamos mudar. A gente fez junto ali, né, o grupo, um roteiro de observação com algumas perguntas que tava lá na trilha, né, pra gente seguir. Eu peguei algumas perguntas de lá, dizia que não tinha problema, né, e algumas a gente elaborou. E a gente respondeu conforme as observações. Daí cada um vai ter as suas respostas, né? Tem mais perguntas no portfólio, mas eu escolhi só 3 ou 4 para não ficar tão extenso, senão a gente vai ficar aqui mais de 1 hora apresentando. Aí aqui tem as minhas respostas da minha observação. Pergunta ridícula. Possui laboratório de informática? Eu achei uma pergunta bem ridícula, mas ok. Sim, tem. Existe um professor responsável pelo laboratório de informática? Aonde eu fiz a prática, sim, porém ele não pode realizar planejamento ou metodologia de aula, que aí já me complicou minha vida uns 70%, digamos assim. 3. Qual a formação desse profissional? Do Wagner, ele é responsável, né, pelo Colégio Municipal, ele trabalha lá há anos, ele é formado em ciências da computação, né? E o Igor, que trabalha no ensino médio, eu achei ridículo também. Ele é formado, está se formando em educação física, mas está ali como professor, contratado como professor de informática. Absurdo, minha opinião. Mas enfim, né? Governo. O que é organizado, como é organizado e distribuído as salas, né? Mobiliário. Achei essa pergunta um pouco besta também, mas enfim. Em fileira, eu coloquei um do lado da outra porque eu não pude descrever, né? Mas enfim, vai um do ladinho da outra em círculo. No meu caso, ali vai estar em círculo, assim, né? Acompanhando as paredes. Depois, nas outras fotos, vocês vão entender. Como é a sala? Salas bem limpa, arejada, com ar-condicionado, álcool para limpar as mesas e computadores, tudo mais. Ah, Existem computadores, lousa digital? Sim, tem computador, lousa digital, data show, tablet, caixa de som, microfone. E eu achei bem interessante a lousa digital, porque não é todo colégio que tem, né? Ali no Vidal Ferreira, um dos que eu saiba, acho que só tem 2 em Pomerode que tem essa lousa digital. Eu nunca tinha tido contato com ela. Foi a primeira vez, eu fiquei assim, de queixo caído, né? Porque é uma coisa muito legal. Dá para fazer várias atividades nela, né? Com interação ali. Aí eu aprendi bastante nessa lousa durante a minha prática. Aonde eu trabalho não tem lousa digital, não tem muitas coisas, então essa tecnologia é bem interessante, né? Agora é a parte do meu colega. Então, na escola também onde eu fiz o meu estágio, tem lousa digital, eles têm um arsenal tecnológico também muito bom, né? Tablet, lousa digital em todas as salas climatizadas, uma boa limpeza, então é tudo bem organizado. Então, as turmas que eu assisti e fiz a minha docência,
eram mais ou menos de 15 a 30 alunos, né? Então, meninos e meninas, eles, como é um público um pouco mais velho, a não ser o fundamental que tem a menor idade de 16 anos até 60, então eles têm uma questão de uma boa educação, né? Eles são tranquilos, respeitosos, como eles trabalham o dia inteiro, então eles vêm literalmente para o Seja para aprender, né? Então eles não têm muito atrito, nem muito conflito. Uh, com relação aos professores, como eu também sou professor lá, todos eles têm uma interação assim respeitosa, por mais que eles sejam. Eu tenho alunos que são mais velhos do que eu, mesmo assim eles ainda me tratam com uma boa educação, né? Como eu também trato eles com a devida educação, né? Como professor, como ética, né? Do trabalho. Então, todo o material que os professores trazem para ministrar as suas aulas, eles podem levar o material de casa, né? Eles têm os livros base da educação regular como parâmetro para conduzir as suas aulas, né? Criar material. Também podem trazer exercícios referentes ao material didático do ensino regular, por mais que sejam educação de jovens e adultos, essa questão do material também é bem flexível, né? Pode passar, Priscila. Aqui a pergunta, né, dos slides, o que mais chamou atenção nas observações? Daí cada um vai responder conforme a sua visão. No ensino fundamental, né, eu pude perceber uma grande diferença do método de ensino, que são as funções ocupadas, né? Isso me chamou atenção, me deixou um pouco preocupada também. Um ponto importante a ressaltar é que o professor ele é responsável, sim, pelo laboratório de informática na rede municipal, né, de Pomerode, ele é contratado como tecnólogo. Aí já está um ponto. Portanto, não está em suas atribuições realizar o planejamento de aula, avaliações dos educandos, ele apenas auxilia na aplicação do mesmo, do conteúdo, né, com a professora de artes ou português, matemática, as disciplinas, assim, ou educação física, que quer trabalhar algo mais didático lá, né? E ele cuida dos equipamentos, manutenção dos equipamentos, assim, dá defeito no computador, ele precisa arrumar. E, então, aqui já pegou um pouquinho naquela parte, se você fez o plano e tudo mais. Eu, professor, confesso que eu não fiz, porque eu pensei, eu vou me basear no que eles fazem aqui, então eu não vou perder meu tempo fazendo um plano de aula, fazendo algo que eu não vou poder aplicar. O professor pode me interromper se eu estiver muito doida, muito errada. No ensino médio, já na rede estadual, tem um professor, né, ele é contratado também como professor administrativo, que também impede ele de fazer o planejamento e tudo mais, né? Ele, digamos que no ensino médio, eu vi assim, meu ponto de vista, vou falar com as minhas palavras assim, não palavras bonitas, que ele está ali assim por estar, para receber os alunos. Foi essa a minha opinião que eu tive assim. Fiquei um pouco decepcionada nessa parte e já vejo que precisa, né, de políticas públicas para ter muitas mudanças nessa área, porque essa área da informática está meio deixada de lado, né? Na minha opinião, para ser tratada desse jeito. Pode falar, Josimar. Então, como eu também já atuo como professor do laboratório, né, e eu tive que fazer numa escola onde eu trabalho, mas não como professor de laboratório, o professor que está lá, ele também, ele, como a Priscila falou, aqui em Santa Catarina, eles meio que deixaram de lado essa questão da formação do professor de informática, né, do professor, orientador de informática, então eles acabaram colocando os professores efetivos de artes, ciências, matemática, então o professor que está no laboratório onde eu
fiz o meu estágio, ele é professor de matemática formado, né? E então ele conseguiu, como eu descrevi ali, ele conseguiu interagir bastante com essas ferramentas. Ele se vira bem, né? Muitas vezes eu tive que auxiliar em alguns pontos na minha observação, em ah, algumas coisas lá eu tive que auxiliar, mostrando que eu também tenho conhecimento. Então, as minhas observações, tanto do fundamental quanto do ensino médio, dependendo da forma que o professor utiliza essas tecnologias, essas ferramentas tecnológicas, os alunos acabam se atraindo mais pela aula ou não, né? Se é um negócio um pouco mais de textos mais intensos, mais longos, os alunos acabam dispersando a sua atenção. Agora, quando o professor trabalha com. Eita, eita, caí. Porque, digamos que tem colégio que não tenha, né? Voltei. Uhum. Pode ser que não tenha. O que é Isso. ridículo também nos dias de hoje, em 2024, não ter. Porque o acesso à educação, não é? Tem que ser para todos. Então você Isso me repensou, deixa um né? pouco revoltada, assim. Eu sou um pouco chata com essas políticas públicas que não saem do papel, sabe? Você Então, entende que é importante a gente informar se a escola tem laboratório de informática ou não, porque algumas escolas não têm, né? sim, e daí tem que fazer de outra forma ou a E prática, sim, entendo. tá Voltei, É, voltei. explicado. Tá, então o nosso colega vai continuar, Priscila. Daqui a pouco eu tenho mais uma coisa para conversar com você, tá? sim. Acho que dessa parte, da minha parte, tá ok, né? Tá ok? Você Posso finalizou? avançar? Pode avançar. Tá. Temáticas abordadas nas sequências didáticas de grupo e produtos educacionais. Vamos ver. Pode começar. O seu. Tá bom. Então, no meu caso, como eu peguei o planejamento do professor e dei sequência, né, para não interferir no que ele tinha programado e sim só adaptar as minhas didáticas que eu tinha que fazer quanto pedia o portfólio, né? Então, com o ensino fundamental, eu trabalhei o WordWall e o Kahoot, que são sites onde os professores podem ingressar e podem utilizar para criar quizzes, caça-palavra, jogo da velha, forca, usando o material que foi trabalhado em sala de aula, né? Ou também ele pode usar a questão de materiais que já estão prontos dentro da plataforma. Para professores, o WordWall e o Kahoot, ele tem uma disponibilização gratuita, né? É o pacote mais simples das duas plataformas, mas se você é professor, você pode ter o acesso gratuito a alguns jogos que contém lá. Também eu usei o chat GPT para inserir eles nessa questão do ensino da IA como uma ferramenta de estudo, né? Então eles praticaram com o chat GPT, eles descreveram
pediram pro chat fazer um texto com alguns pontos que o professor pediu para que eles colocassem, né? Então eles acabaram usando a ferramenta para trabalhar. Já no ensino médio, eu já foquei um pouco na questão do empresarial, né? Do trabalho, para eles se virarem como ter uma segunda renda. E no planejamento do professor tinha essa questão, né? Então, eu trabalhei com o Excel, a questão de planilhas de contas, gastos, compras, né? E as redes sociais como o WhatsApp, Instagram e Facebook na disseminação fazer o marketing, né, do produto que eles estariam desenvolvendo dentro da aula, né? Muitos falaram em velas aromáticas, docinho, pastelzinho, essa questão do lanche, marmita, aonde eles poderiam tá usando essas ferramentas para desenvolver essa segunda renda. E no finalzinho da aula, eu não coloquei aqui, mas eu dei uma pequena explanação sobre o Canva, que eles também poderiam estar usando para fazer seus portfólios e os folders e as propagandas digitais onde eles poderiam usar nas redes sociais. É isso. A minha sequência didática do ensino fundamental, né? O produto educacional 1 foi, como eu falei, né? Eu tinha que seguir o que o professor lá de disciplinas tinha planejado também, né? Então, ali eu realizei o que a professora de português estava fazendo, né? Trabalhando histórias no Word. Então, eu trabalhei nessa temática e eu pensei em trazer para eles uma história continuada. Um começa e o outro continua. Para eles usar criatividade, imaginação e cooperação entre... Foi meio que em grupo, assim, todo mundo fez junto a história. Foi bem legal. Demorou bastante, não imaginava que ia demorar tanto. Porque era uma turminha, assim, de quarta série, do quarto ano e segundo ano. Então, eles demoram para pensar, eles pensam mais devagar. E agora que você vai escrever? Eu não sei. Daí eu tinha que ler toda vez o começo que o outro já leu e o que o outro escreveu, e sempre voltando, né? Então demorou bastante, assim, umas 2 horas, se eu não me engano. Foi feito no Word. E também a gente começou a... Eu conhecia o tal do Scratch Junior, não conhecia. Então, a turma do quarto ano, a minha aplicação também foi eles montar um joguinho para a turma do segundo ano jogar. Foi bem legal, eles fizeram um joguinho ali em 2 aulas, né? Foi muito bacana, eles são bem inteligentes, eles já conheciam, né? Esse aplicativo, já tinham contado, o professor de informática da rede municipal, ele é muito bom, né? Porque ele é formado em ciências da computação, então ele é fera. E também o professor estava trabalhando com eles no Canva, então também já trouxe algo para eles modificar no Canva, né? Colocar uma imagem, alterar conforme a sua personalidade. Foi bem legal também para essas turminhas de pequenos. E do ensino médio, trouxe os conteúdos digitais, né, também realizado no Word. A professora de, acho que era arte, se eu não me engano, estava trabalhando sobre teatro e finalização de ano, assim, né, fazendo uma peça. Então, também pedi para eles escreverem a história da música, de uma música que eles conheciam, tema livre, assim, né? Também algo sobre aquela música sertanejo, como surgiu, a história de alguma música de algum, né, artista, assim, que eles conhecessem, e assim foi. Eles tinham que pesquisar e colocar lá no Word. Aí usaram o Google e o Canva também. Claro que a maioria já tinha conhecimento, tinha contato, né? Ensino médio já sabem bastante coisa. E era isso. Pronto. Finalizaram? Calma. Daí tem as imagens do produtos educacionais, né? Que veio de lá no slide. Pediam fotos, né? Da gente aplicando. Aqui a história continuada do quarto ano. O ensino fundamental. Eu com os pequenininhos ali. Eu gostei bastante de trabalhar com os pequenos. Nunca tinha trabalhado assim. E do ensino médio, eu não lembrei de tirar foto, né, aplicando, então tirei foto só da sala vazia. Depois eu pedi ao professor me enviar a foto, porque eu esqueci.
Porque, né? Ensino médio a gente fica com muita vergonha. Eu fiquei, pelo menos, né? Eu pareço uma criança, então é difícil eles ter respeito, assim, pela gente quando a gente se parece. Eu já Ah, já vou me defender porque os meus alunos pediram que, por favor, não pudessem, não tirassem foto, se for. Eu disse, não, é só para mim apresentar o meu trabalho. Não, 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 professor, vai que aparece em algum lugar e vai dar problema. sim, do ensino médio também, e eu não pedi, mas eu já imaginava que eles não iam querer também. A texto síntese elaborado pelo grupo, que é o finalização, né? Então a gente colocou que foi muito importante ter a oportunidade de realizar a prática pedagógica, né? Pois através dela muitos, né, pode observar, aprender e ver como vai ser a profissão dali para frente, porque a gente tem um feedback de quem trabalha lá. Eu tive, né? E tenho certeza que o Josemar também teve. E o feedback que eu recebi não foi muito bom, mas enfim, cada um com a sua opinião, né? Quem não está feliz na sua área, aí é difícil. Afinal, toda escola possui suas regras e normas, né? Tem a norma estadual, norma municipal e as normas da própria do regimento interno escolar, né? Cada um tem as suas regrinhas também. Ah, aqui no municipal, o professor de informática ele tinha que fazer N coisas, 1 bilhão de coisas. Já no estadual, nada praticamente. Vamos dizer que nada. A sala estava empoeirada, o professor não fazia manutenção das coisas, no caso, que estava ali no momento, um pouco desleixado e tudo bem. E estava tudo bem. Então, é assim, é norma de cada colégio, vai do diretor, né? Que deixa passar ou não essas coisinhas. Ah, por isso que é bom ter o contato com a carreira, saber como que vai ser, o que vai enfrentar pela frente. Abre uma visão diferente que a gente tínhamos, eu coloquei, né? Porque eu acho que sim, todo mundo que vai começar a prática e não tem experiência na área, que é o meu caso, né? Eu tenho experiência como professora de sala, como professora ainda de sala de educação especial, né? Eu trabalho na PAI. Então, se me colocarem como prof numa escola estadual ou municipal, eu já vou ficar surtada, porque é totalmente diferente, né? O ritmo é diferente, é tudo diferente. Então já traz outra visão. Aí o nosso colega vai finalizar. Pode falar, Opa, Josemar. estava mutado aqui sem querer. Ao longo da realização da prática pedagógica, temos a certeza que muitos se identificaram com os educandos e da forma de trabalhar. Com eles, entretanto, pode ter alguns que não gostaram e vai de cada um se ressignificar no que está buscando, né? Isso eu vejo muito porque na primeira leva dos laboratórios educacionais aqui em Santa Catarina, eu trabalhei com o Linux Educacional 2, o Linux Educacional 3, né? Então eles acabaram deixando de lado os laboratórios, acharam que não era mais necessário ter um professor. Aí fui para a sala de aula, me formei em letras, português e inglês. Agora voltei pro laboratório de informática porque acabei encontrando uma nova, né, no caso, me ressignificando com algumas coisas. E eu vi que para mim o laboratório de informática está sendo mais realizador do que qualquer outro lugar, porque os professores lá na escola onde eu trabalho, eles me veem como um suporte técnico para tudo, né? Então, José Mário, eu queria uma atividade diferente para trabalhar com os alunos. Espera aí que eu já vou organizar para ti, veja se tu vai aceitar e depois a gente conversa e organiza aqui no laboratório. Eu preciso da lousa digital, o que que a gente pode trabalhar? Então, mesmo eu não tendo o meu planejamento, que aqui a gente, na minha Gered, a gente fez um planejamento anual do laboratório, mesmo eu não tendo planejamento quinzenal como os outros professores, muitos professores me colocam junto dentro do planejamento deles porque eles utilizam bastante as tecnologias, a questão de pesquisa, desenvolvimento de trabalho. Outro dia a professora do quarto e quinto ano estava fazendo um cartão para homenagear que teve o dia da família na escola. Ela estava pedindo ajuda para mim organizar a piazada com o Canva para fazer um cartão para a família, né? Então eu vejo que agora eu estou me sentindo um pouquinho mais útil na escola dentro do laboratório de informática. Acho que da minha parte é isso.
É verdade, e isso é muito legal, né? Vai de cada um ver como que faz. Eu me inspirei um pouco mais no professor Wagner ali, né, do ensino fundamental, que ele faz exatamente isso que o Josemar faz, né? Ele dá todos o apoio e suporte para as professoras que realizam planejamento. Elas vêm, agendam um horário, falam, ó, tô trabalhando tal tema, folclore. Tem algumas ideias de atividades, ele vai lá, ou não, tem essa aqui, essa aqui, ele vai lá, cria o jogo com o tema que ela pensou, sabe? Eles trabalham em conjunto, assim, é bem bacana nesse colégio ali, né? Já ali do estado não funciona bem assim, né? Mas enfim, vai de cada pessoa que está ali, né? A pessoa que está ali no laboratório, se quer fazer a diferença ou não, né? Vai Exatamente, de é, cada é um. a mesma coisa que eu penso. Então quem tá entrando, quem quer fazer, eu acredito que tem que ter esse espírito, né, de querer fazer a diferença, né? Porque você está ali, que nem o professor que está ali que foi me avaliou ali no ensino médio, ele está se formando em educação física, então não é o que ele quer, eu imagino. Ele está, né, fazendo concurso para educação física, ele está ali, digamos assim, porque está pagando a faculdade dele. Posso estar falando besteira? Posso, tá, mas é o que pareceu no momento. Enfim, mas eu achei bem bacana também. Eu acho que se eu for trabalhar nessa área, né? Porque eu não posso dizer se eu vou, depende das oportunidades. Eu acho que vai ser bem bacana também. Eu gostei da experiência. Certo. Então, Ah, calma, tem as imagens das escolas que a gente foi. É o slide que pede, tá, professor? Não é culpa nossa. Para que pedir um monte de coisa? Imagem das escolas. E a gente agradece. Muito obrigada a todos pela atenção e formamos. Nós dois, pelo menos, Josemar. Obrigado pela atenção aí, pessoal. Formamos todo o grupo que está aí para apresentar. Parabéns para nós, antecipado. Isso aí. E eu vou ler a última frase ali, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou construção. É o que todos nós temos que fazer ao longo da nossa vida como professor. E é isso. perfeito. Perfeito. Finalizaram? Sim, Show. Ótimo. como é que Pessoal, eu saio parabéns daqui? aí pelo trabalho de vocês, tá? A outra equipe já pode ficar engatilhada, mas antes, deixa eu fazer aqui algumas perguntas aqui. Uma outra pergunta que você não entendeu, Priscila, é sobre a disposição dos computadores, né? Sobre o Foi quê? a disposição dos computadores no laboratório? As cadeiras enfileiradas, como que estão, É, né? é porque essa questão, quando se trata de laboratório de informática, Priscila, ela também influencia o trabalho do professor. Você mostrou uma foto, por exemplo, tem uma ilha no meio, né, uma mesa central que a gente chama de ilha, e os computadores ao redor da sala. Uhum. Então, essa disposição ela é muito boa para o professor passear entre os computadores e verificar qual aluno está fazendo atividade, qual aluno está jogando, etc. No entanto, aquela disposição tradicional que eles ficam enfileirados um atrás do outro, então aquilo ali dificulta um pouco mais o trabalho do professor, porque enquanto o professor está lá na frente explicando alguma coisa, tem um aluno aqui atrás que está jogando, que está acessando alguma outra coisa, que às vezes passa despercebido ao professor. Entendeu? Por isso essa pergunta de como é que o laboratório estava organizado. Sim, Tá? é que eu achei que eles tinham uma regra, era só daquele jeito, tipo ilha, né? Que é o mais lógico, não enfileirado como outra sala Tem, normal, entende? tem escola de todo jeito. Outra coisa que eu queria saber de você, Priscila, é o seguinte: você falou que você não fez o plano de aula? Ou eu entendi errado? Eu fiz, mas eu não fiz como pede o modelinho lá. Eu adaptei ao planejamento do professor, e daí não consegui colocar lá com as Tá. palavras do modelinho que tem lá, que daí já Não, é não, demais. entendi. Você só adaptou, né? Isso, eu adaptei o planejamento Então porque eu não tá. podia interferir no que ele estava aplicando, né, também. Eu já estava me coçando aqui. Eu digo, não é possível Não. que ela não ia fazer o plano de aula. Mas entendi, não, adaptou, fez perfeito.
É a tua primeira experiência, né, Priscila? Sim. Você falou que o feedback não foi muito bom, né? Mas eu acredito que o feedback foi bom. Talvez o feedback não foi o que você esperava, mas isso vai permitir que tu corrija as tuas dificuldades para numa próxima oportunidade você já ir não cometer os mesmos erros ou sanar aí os problemas que você teve. No demais, parabéns, tá? Parece que vocês estavam só dependendo disso aí para se formar, né? E se o problema é esse, né, já podem comemorar. Sim, obrigada. Façam, lembre-se de que é importantíssimo ir lá na disciplina e fazer o upload lá tanto do portfólio quanto do slide, tá? Show. Tá, o portfólio já colocamos, só falta o slide, que eu queria gravar a apresentação. Não sei se deu certo, né, Tá Josemar? gravado já. Ok, já salva e me manda. Tá bom, então. Pronto, pronto. Obrigada, tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Então agora, pessoal, a próxima equipe é a da... Cadê o nome?